Obrigado, Alberto. Eu acho que quando tu destacas a importância da resiliência pessoal, mas também da resiliência do grupo, eu acho que tu apontas para a tentativa de compreender o fenômeno do isolamento como um fenômeno dinâmico. Sim. Dinâmico no sentido de que é da relação da pessoa com os outros, da pessoa com o grupo, deste grupo com todo o outro grupo que ficou de fora e toda aquela ameaça, como eu dizia, que ficou de fora, mas é também uma relação desta pessoa com os seus fantasmas, com o seu inconsciente, com as coisas que acontecem fora do nível objetivo. O Dr. Gustavo Paranhos fez a formação inicial dele aqui em Recife, indo para o Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Sul volta, onde faz mestrado e onde trabalha como preceptor de residentes. Doutor Gustavo. Olá, Evaldo. Evaldo, primeiramente queria agradecer o convite, né, seu convite. Você é mais do que um colega de área, é um amigo, uma pessoa realmente muito querida por mim. Quando eu voltei de Porto Alegre, né, da residência lá, poder me ajudar também nesse retorno aqui. Alberto e Vinícius são dois outros amigos também, então ainda me colocou nessa roda de conversa com dois amigos, né? E que a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos e ainda hoje temos alguns trabalhos juntos lá na residência de psiquiatria da prefeitura e outros trabalhos ocasionais voltados nessa área, né? Então, eu não preparei nada muito estruturado, né? Vou falar um pouco a partir dessa fala de Alberto e da sua. Quando você procurou na literatura de Anne Franklin, eu um terapeuta, um psiquiatra, psicólogo, quarentena dele, digamos assim, o isolamento, ele passou por 4 campos de concentração do nazismo, ele pôde desenvolver e ampliar uma técnica chamada da logoterapia, né? Que é um tipo de terapia que busca exatamente um sentido para as coisas. Então, uma fala dele é no sentido de que a gente, muitas vezes, não tem condições não tem controle sobre muitas das circunstâncias da nossa vida, né? Como ele não teve, por exemplo, na época do nazismo, a gente também não tem sobre essa situação que a gente está vivendo praticamente o mundo todo, né, da pandemia. Mas a gente tem controle, a gente tem condições de como vai lidar com essa situação, né? Então ele diz que a liberdade se encontra aí, na forma que a gente pode, né, tomar uma decisão de lidar de uma forma mais catastrófica, digamos assim, ou de uma forma em que busca algum sentido nisso tudo, né? Então, assim, mas para isso, de fato, primeiro a gente vai ter que entrar em cada um de nós, né? Como você colocou bem, Evaldo. Então, assim, quem diria, né? Há 4 meses atrás que a gente estaria aqui numa sexta-feira de um feriado, pessoas discutindo esse tema, né? Então, assim, tem todo esse lado inusitado, esse lado dessa mudança brusca que aconteceu na nossa vida. E a gente não teve muito controle sobre isso, né? Nós, em geral, humanos, a gente busca esse controle a maior parte do nosso tempo, né? A gente está buscando um certo controle da nossa vida, a gente quer uma certa previsibilidade, a gente faz planos, a gente tenta saber o que é que a gente vai fazer no dia seguinte, a gente, né? E quando acontece um fato feito esse, isso dá uma mexida, dá uma embaralhada, né? Na nossa e a gente passa por um mecanismo de estresse agudo, né? Então, assim, tem um conceito sobre o estresse que chama de alostase, né, e carga alostática, que é a nossa capacidade, e aí a gente pode usar até o nome resiliência,
de lidar com mudanças abruptas, né, nas circunstâncias da nossa vida, interna ou externa, e a nossa capacidade de, digamos assim, de voltar a uma certa normalidade, a um certo equilíbrio, né? Cada um de nós tem essa capacidade, mais ou menos, né? E numa situação feita essa, a gente é meio que testado também, em relação a essa carga alostática, essa capacidade e essa resiliência de lidar com as circunstâncias externas. E como você colocou muito bem, cada circunstância dessa nos força também a uma série de fantasmas, uma série de situações internas também. No momento que a gente passa mais tempo em casa, que a gente se isola, digamos assim, que a gente cria um distanciamento, que a gente muda, né, o nosso estilo de vida, a gente é obrigado também a olhar mais para si, o que pode ser uma coisa boa ou pode ser também uma coisa que traga, né, emoções, sentimentos negativos. Então, assim, o ser humano, como a gente falou, ele busca, né, um certo controle, apesar de que a gente vai saber que esse controle, num nível mais amplo, ele não existe. A gente não tem certeza em relação ao futuro. Mas a gente não pensa sobre isso. A gente não pensa sobre a morte, a gente não pensa sobre o adoecer, a gente não pensa sobre as circunstâncias que podem mudar de um dia para a noite. Isso a gente não pensa no dia a dia até como mecanismo de defesa, né? Seria até bom que a gente pudesse pensar mais sobre isso, mas a maior parte da população não para pensar sobre isso. Então, assim, e quando acontece um fato feito esse, vem um turbilhão de emoções, de pensamentos, o que pode gerar realmente um estresse muito forte, né? No primeiro momento, esse estresse, ele acontece meio que geral para a população, e cada um vai se defender da forma que melhor se adaptou. Então, outros vão fazer uma negação da situação, outros vão ter raiva, outros vão ter sentimento de impotência, né, uma sensação de descontrole, outros vão achar entediante ficar muito tempo distanciado, e outros vão buscar outras formas, até mais maduras também, de lidar com isso. Mas, até certo ponto, a gente tem que entender que esse ajustamento para uma situação nova, né, é normal. Então, a gente não pode patologizar uma reação normal a uma situação anormal, uma situação atípica. Então, no primeiro momento, a gente vai ver isso, né? Aquelas pessoas que têm maior vulnerabilidade, seja interna, externa, psicologicamente, sociologicamente, né? Mais permanente. Que podem sofrer mais esse tipo Gustavo, de dano. passamos um tempo sem te ouvir, viu? Eu, pelo menos, passei um tempinho sem lhe ouvir. Está me escutando agora, Evaldo? Agora estou escutando bem, mas sua voz sempre está tremida, não era tão clara como a estava de Alberto, mas eu estava lhe entendendo perfeitamente. Agora foi que teve um momento que tu congelaste um pouco e aí eu não consegui bem te ouvir. Eu ouvi bem, Gustavo, eu ouvi. Joia. Isso lá em Evaldo. Eu vou, então, assim, dar seguimento nessa parte de que a maior parte desses sintomas que a gente está podem ser normais, né? Alguns grupos vão ser mais vulneráveis, porque já tem, vamos dizer, uma vulnerabilidade biológica, social, psicológica, né? E tem alguns grupos que são mais expostos, né? Tipo profissionais de saúde, ou uma pessoa que teve a doença diretamente, ou que teve um parente que teve a doença e de forma grave. Essas pessoas vão ter um potencial maior de ter um problema mais sério depois, né? Então, assim, como o Alberto falou, a duração também do estresse, o nosso organismo, de forma geral, ele é adaptado ao estresse, né? A gente tem, todos nós, uma certa resiliência para lidar com os fatores estressores, mas quando esse estresse ele é muito intenso e muito demorado, isso vai minando um pouco as nossas defesas, né? Tem até um autor de um livro
que faz uma certa analogia entre a doença infecciosa e a doença mental, que os dois, né, lutam contra um ser invisível, digamos assim, e que, de certa forma, a gente tem que, digamos assim, ter uma capacidade, uma resiliência do corpo, seja uma imunidade, ou seja uma capacidade, uma resiliência mental, para lutar contra esse ser invisível, né? Então, assim, seguindo em frente, um outro conceito que eu acho que é importante a gente entender de flexibilidade mental, que saúde mental ele não é aquela pessoa que não vai ter reação diante dos fatos, mas é aquela pessoa que vai ter uma flexibilidade de lidar melhor, digamos assim, ele vai sentir aquele impacto e depois ele vai ter uma capacidade de se reorganizar diante disso, né? E muitas vezes, se possível, até tirando algum aprendizado, algum conhecimento novo disso tudo, né? Então, assim, queria também salientar, por ser da área da psiquiatria, né, que as doenças psiquiátricas mais comuns, né, primeiro viria o transtorno de ajustamento, que até um certo ponto é normal para todo mundo, mas se esse ajustamento ele não encontra um equilíbrio diante até daquelas sugestões, daquelas orientações que Alberto colocou antes, né, de a gente poder voltar a ter uma rotina mais saudável, de ter um cuidado maior com o corpo, com a mente, poder conversar até com outras pessoas, poder sentir as coisas e poder conversar com outra pessoa sobre o que a gente está sentindo, né? Poder, digamos assim, gerenciar um pouco o nosso estresse, tentar não viver dentro de uma distorção cognitiva, de uma distorção dos pensamentos muito grande, a gente tem condições de voltar a um certo equilíbrio, né? Agora, alguns casos podem gerar um transtorno psiquiátrico. Então, aquelas pessoas que já tinham, por exemplo, um transtorno psiquiátrico prévio, eles têm uma chance maior de ter uma reagudização do quadro, né? Ou surgimento de um quadro novo. Então, entre os mais frequentes seriam os transtornos de ansiedade, de forma geral, como o transtorno do pânico. Eu tenho visto alguns pacientes, né, me relatarem uma piora, uma exacerbação dos quadros de ansiedade, alguns com quadro de pânico. E uma coisa interessante é que existe essa patoplastia da doença, né? Então, nesse momento, eu vejo muitos pacientes reclamarem de falta de ar. Então, há uma gravidade do coronavírus. Então, assim, tem essas coisas interessantes para a gente ver também, né? Então, tem os transtornos depressivos, de forma geral, né? Tem o transtorno de estresse agudo e o transtorno de estresse pós-traumático, que provavelmente tem muitos estudos anteriores que mostram que, né, principalmente quem teve um sofrimento maior diante de tudo isso e não conseguiu esse equilíbrio, ele tem um potencial de desenvolver esse TEPT, né, mais à frente. Tem os transtornos psicossomáticos, a gente está falando de uma doença, né, infecciosa, então é muito comum a gente ficar muito atento, muito ligado, e quem já tem uma predisposição a somatizar pode estar aumentando essa sintomatologia nesse momento, né? Tem o próprio transtorno obsessivo-compulsivo e, dentro da área até que o Heide atua, o abuso e dependência de substâncias psicoativas como uma forma de neutralizar ou atenuar todos esses sintomas que a gente está falando. Isso é muito perigoso, né? Alguns estudos também de epidemias anteriores, como a SARS em 2003, né? Como o HN1 em, acho que 2014, né? E teve o Ebola, então assim, teve uma quantidade grande de pessoas que desenvolveu depois abuso e dependência, né, de substâncias psicoativas. Então, assim, para finalizar, um aspecto também positivo, eu acho que a gente sempre tem que buscar também, pelo menos, né, mais de um lado das situações. Essa pandemia, ela também está trazendo muita coisa interessante, né, no sentido, como foi falado aqui, de um pensamento mais coletivo. Ela é interessante porque, em 3 meses, mais de 200 países ao redor do mundo estão passando por uma situação muito parecida.
Então, a gente não vê muita essa diferença, digamos assim, de etnias, de países, de religião, as classes sociais diferentes. Cada um, é claro, tem suas vulnerabilidades, tem suas questões culturais, mas parece que o mundo todo, nesse momento, está vivendo algo parecido, talvez pela primeira vez na nossa história. Então, isso é um potencial também muito rico de um pensamento mais coletivo, né? De que minha saúde não depende também exclusivamente só de mim, depende de eu estar num coletivo saudável também. Então, as pessoas estão observando mais funções que antes eram batidas, né? Como o gari, que leva o lixo, ele é importante, né? O motorista de ônibus, que vai levar os funcionários, e assim vai. Então, esse pensamento mais coletivo, assim como, né, uma tendência à ciência está mais também, digamos assim, agindo de forma coletiva. Então, a gente vê pessoas do mundo todo se articulando para que a gente possa encontrar uma solução para essa situação atual. Então, assim, isso é muito interessante, né? E a nossa capacidade também de se reinventar, cada um, tanto aquilo que você falou muito bem, Evaldo, de olhar para dentro de si e se deparar com alguns fantasmas e de, quem sabe, usar esse momento para poder até elaborar alguma dessas questões, mas também de se reinventar, de ver potencialidades. Isso que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, é um grande exemplo, né, de como a gente pode estar 100 pessoas reunidas usando, né, a tecnologia, o que há pouco tempo atrás a gente até falava um pouco mal da tecnologia, né, que distanciava as pessoas, e a gente está sendo obrigado, de certa forma, a rever um pouco esse conceito. Então, não é tanto a tecnologia em si, mas é a forma que a gente usa. E hoje está sendo essencial, nesse novo momento, nesse contexto, de a gente conectar as pessoas. Então, a gente se conectar também com coisas mais valorosas do que a gente estava conectado antes, né? E aí volta ao livro do Viktor Frankl, de que será que antes nossa vida estava com algum sentido? Será que também não é uma oportunidade, as crises, de a gente poder rever, né, esses sentidos, esses valores, esses propósitos? Então, fica, né, tantas campanhas aí bonitas estão acontecendo. Então, assim, esse aspecto também positivo de uma situação bastante complicada. Então, eu vou ficar por aqui e depois a gente discute mais. Obrigado, Guga. Bem, acho que Gustavo nos traz algumas coisas, ou ele introduz outros aspectos importantes na conversa. Eu acho que fica uma pergunta subentendida na fala dele, é assim: sairemos dessa situação melhores ou piores do que entramos? Ou vamos sair com nossos defeitos e virtudes com as quais nós entramos nesse processo? Eu acho que uma experiência tão global, uma experiência tão intensa como essa está se mostrando, e eu costumo sempre falar que eu acho que os problemas estão apenas começando no Brasil, né? Eu acho que a gente ainda vai crescer muito, muito o número de casos, o número de mortes. Eu acho que essas mortes chegarão muito próximo de nós todos, e a gente tem que se preparar para isso. Eu acho que a gente tem que falar mal do que está acontecendo, no sentido de que do desmonte que estava sendo feito na rede de assistência, e que essa pandemia nos pega num momento de fragilidade e que nós estamos correndo para tentar compensar o tempo perdido. Eu acho que a gente tem que falar também na questão do determinante social da doença, ou seja, esta pandemia certamente terá uma consequência diferente nas diferentes classes sociais, nas diferentes camadas da população. Eu tenho 72 anos, então eu estou dentro do meu apartamento há 4 semanas quase. Mas eu estou dentro de um apartamento que tem 4 quartos, então eu posso, quando não quero conviver com a minha filha, o meu filho, a minha mulher, eu fico aqui no meu quarto e eu me isolo também dentro do isolamento.
Mas e as pessoas que têm 2 cômodos para ficar 10, 15 pessoas? E as pessoas que não têm espaço, não é, de convivência familiar? E aquelas pessoas que não têm água para poder lavar as mãos, que é a melhor orientação que nós temos? E essas pessoas, como é que baterá nessas pessoas a pandemia? Qual será a repercussão? Certamente será diferente. A gente tem 2 exemplos na história mundial de pandemias. 2 exemplos, eu digo macro, né? Lá em 1300, que é a peste negra, que vinha através do rato, a pulga do rato, que matou, dizem os escritos, 75 milhões de pessoas. E nós temos a gripe espanhola, que em 1918, no processo da Primeira Grande Guerra, que é espanhola, eu estava lendo sobre isso essa semana, e que não é espanhola, foi uma gripe americana. A gripe espanhola começou nos Estados Unidos, mas como os países viviam com a mordaça na censura e a Espanha permitiu que se divulgasse quando chegou na Espanha, passou a ser conhecida como gripe espanhola, embora tenha começado nos Estados Unidos. E aí morreram 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas num montante de habitantes muito menor. Quantos morrerão pela Covid? Quantos morrerão? A gente não sabe. Eu acho que isso de não saber, essa situação que o Gustavo trouxe, que é a incerteza, que é o desconhecimento, e nós vamos aprendendo e nós vamos trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Este é o grande desafio. E o grande desafio é compreender o sofrimento que ele bate diferentemente em diferentes classes sociais e em diferentes pessoas. Obrigado, Gustavo. Acho que você falou super legal nesse sentido de nos introduzir, complementando a fala.